resultados que vocês postaram no WhatsApp. Tá gravando. Vou pedir para vocês repostarem os resultados dos trabalhos nesse tópico lá na plataforma Pluriverso. E aí, além disso, a gente vai criar um outro tópico que é para a gente poder fazer a atividade que a Lorenza passou na semana passada, também, né, de apresentação, de como que vocês fazem arte, artivismo e tudo mais. E aí, por fim, a gente queria muito que vocês também utilizassem aquele espaço da plataforma para darem feedbacks, porque todo mundo que a gente chama, todas as aulas que a gente está tendo é pensando que vocês vão gostar. Então, se vocês não falam se estão gostando, se estão, o que que não estão gostando também, o que que vocês acham que pode melhorar, algum tópico que não foi tratado que vocês acham que pode ser tratado futuramente, utilizem aquele espaço como espaço mesmo de vocês poderem falar, né? Porque é isso. A gente vai se guiando a partir disso, né? Se não tá massa, a gente recalcula a rota, se tá massa, a gente tenta continuar fazendo do jeito que tá. Então, agora que vai acabar o módulo 2, eu queria convidar todos, por favor, que falem as suas impressões sobre essas 4 aulas que a gente teve online, até sobre o próprio módulo online, né? O que que vocês acharam de ter essa experiência das aulas online, depois a gente ter tido o módulo presencial, enfim. É isso. Depois eu mando o que eu falei aqui também escrito para relembrar vocês de fazerem isso. E agora eu vou passar a palavra para a Jéssica, que vai nos guiar hoje em uma conversa sobre incidência política. E é isso. Obrigada, Tayane. Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Estão conseguindo me ver? Ok. Ver o slide? Então a gente pode seguir, né? Primeiramente, obrigada pelo convite para que a gente possa ter esse momento, né? De troca, porque eu digo que quando eu passo meu conhecimento, eu também aprendo muita coisa. O meu nome é Jéssica Silva, né? Eu gosto de começar com quem sou eu, porque faz parte do meu pertencimento, né? Eu sou advogada, educadora popular, sou mulher preta, periférica, cria da Ceilândia, né? Atualmente eu estou enquanto articuladora institucional no Centro Popular de Formação da Juventude, o Vida e Juventude. Eu trabalho diretamente no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, fazendo esse trabalho de rede, né, entre a organização da sociedade civil e o Ministério de Direitos Humanos. Né? Eu sou mestranda em políticas públicas para a infância e juventude, né, pós-graduada em direito penal e processo penal, também em enfrentamento a violências contra crianças e adolescentes, e recentemente pós-graduada, né, especialista em direitos humanos, participação social e saúde das mulheres. Eu gosto muito desse momento inicial, até mesmo para que vocês me conheçam e para que eu possa conhecer vocês também, né? Porque, primeiramente, estou chegando, licença, né? Dentro desse último módulo, vocês já estão aí nessa trajetória aí, já encontraram outros professores, e agora eu gostaria de saber quem é você, né? Quem são vocês? Agora é a vez de vocês, né? Me diga seu nome, de onde você é e o que que é incidência política para você em uma frase. Não precisa ser todo mundo de uma vez, gente. Vamos seguir a ordem do chat, então. Deixa eu ver. Diga aí. É Abraão? Não estou te ouvindo. Me diga, quem é você? Oi, meu nome é Abraão, eu sou do Sol Nascente e, caraca, incidência política, eu vou ser honesto, eu não sei nada. E A tá única tudo coisa que bem veio na também. minha cabeça não foi nada, não veio nada, eu fiquei tipo em branco, em branco, em branco agora. Beleza, beleza. Peguei Faz até o parte celular para também. pesquisar.
Relaxa, que aqui você vai ter noções básicas e aí depois disso a rede é toda sua para você aprimorar seu conhecimento. E simbora, quem é o próximo? Eric tá aí? Opa, boa noite, tudo bom? Boa Eu sou noite, o meu Eric, parceiro. eu sou o Eric e sou organizador da Batalha da Expansão. Eu acho que incidência política para mim é muito isso, né? É essa forma que a gente consegue expressar. Então, para mim, incidência política é no meu projeto, é na batalha de rima, é com o microfone, é na voz, é nas rimas. Então, para mim, incidência política é isso. Valeu, valeu. Fátima tá aí? Giba? Boa noite. Boa noite, mano. Meu nome é Guilherme, eu sou de Taguatinga e para mim incidência política talvez seja debater sobre questões importantes, talvez relacionadas à educação ou segurança, alguma coisa assim. Boa. A Fátima aqui se manifestou. Vamos lá. Quem é você? Me diga. Oi, boa noite. Eu sou a Fátima, eu sou estudante de ciência política e na UNB. Eu sou moradora do PSU. Incidência política, para mim, é uma forma de intervir de algum modo nas políticas públicas, então sejam na hora da formulação dela, de implementar ela, ou até mesmo na hora dela ser avaliada. Então, eu acho que incidência política tipo, incidência política pode ser uma dessas coisas, sabe? Não somente isso, mas estar ali atuando e fazendo o movimento, sabe? Gostei. Minha vizinha do PSU. Gediael. Opa, tô aqui. Bom, eu sou o Gidiael, sou mestrado em Sociologia na UNB, além disso sou artista, grafiteiro também, e acho que resumidamente incidência política para mim é participação social. Beleza. Ludmila. Boa noite, Boa meu nome é noite. Ludmila, sou estudante de Ciências Sociais na UNB. Sou de Ceilândia, Barra Taguatinga, aqui em Minorte. E para mim é fazer com que a voz da sociedade chegue no espaço de decisão, né, pela organização nossa, da população. Enfim, eu acho que é isso. Boa. Marina. Oi, Oi, gente, boa pessoal. noite. Ai, Opa, qual Marina? Temos duas as duas, na Marinas. verdade. Vamos a Reis e Ah, tá. depois a Magalhães. Beleza. Ok. Gente, sou Marina Reis, sou aqui de Ceilândia Norte, também sou da Sociologia, né? Faço a licenciatura, e sou transista, enfim. Para mim, incidência política se resume um pouco à influência, né? Tanto influência política como um todo, quanto de uma forma mais objetiva, como influência na política pública mesmo, né? Mas, enfim, para mim é isso. Obrigada. Marina Magalhães. Eu sou a Marina Magalhães, eu sou estudante de comunicação. Não sei o que é incidência política, estou junto com o Abraão. É isso. Beleza. Obrigada. Tem alguém com o nome de Maroto aqui. Então, quem é? Se manifeste. Tá me ouvindo? Beleza, estamos sim. Agora travou. Fala, galera. Maroto é meu sobrenome. Na verdade, peraí. Tá ouvindo? Sim? Tá ok? Ah, Beleza. meu nome é Gleidson Maroto, eu sou estudante de Ciência Política.
trabalho na área do transporte e dessa política, para mim, é usar de estratégia e promover mobilização da sociedade em prol de construção de políticas públicas, política que vise defender e promover garantia de direitos também, que é fundamental, e aí trazer o olho da sociedade para aquilo que está sendo construído dentro da política institucional, sabe? Muito crasso, assim, é o pé da devastação, vários outros, assim, que tem impacto direto na qualidade de vida, assim, da população, sabe? Então, acho que a incidência política é essa movimentação em prol dessa construção de políticas que visa o cuidado da população, Beleza, valeu. mas a sociedade em geral também. Assim. Matheus? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Matheus, Mauro. Bom, incidência política para mim, acho que é mais uma trocação de ideia ali sobre política pública, né? Influência, proposta. Quando você busca formalizar a política pública na cabeça das pessoas, né? Daquele seu parceiro e tal. Isso para mim é muito incidência política. Eu conheci dessa maneira. E você é da onde, Matheus? Sou da Ceilândia. Ceilândia Norte. Da Norte. Ficou alguém faltando? Alguém não falou? Neurivan, então simbora. Boa noite. Meu nome é Neurivan, eu tenho 23 anos, eu moro aqui no Sol Nascente. E eu tô junto com o Abraão e a Marina, eu não sei de nada. Tô aqui para aprender. Beleza, obrigada. Ana Luísa? Boa noite, gente. Meu nome é Ana Luísa. Eu acredito que incidência política seja a quantidade de políticas públicas que existem num território e que reverberam ali, que acolhem essas pessoas e que essas pessoas fazem e o que não fazem, o que não alcança também, enfim. Acho que é isso, hein? Vamos descobrir aí durante a aula. Vamos sim. Vanessa? Oi, eu sou a Vanessa, eu sou da Ceilândia também. E eu tô com o pessoal que também não sabe, mas eu acredito que sejam ações ou debates em prol de alguma mudança, algo assim. Beleza, obrigada. Todo mundo falou? Igual é, aqui tem duas. Eu acho que é amarela. A de doce é que tem duas. É amarela, né? Não sei, será? Então tá, Amarela só gente. tem uma? Vamos É? prosseguir aí com esse debate. Por que que eu perguntei quem são vocês e de onde vocês são, né? Porque, primeiramente, a gente tem que saber quem a gente é para que a gente possa saber por que que a gente luta, né? Então, e compreender essa questão do pertencimento territorial e quais são suas visões sobre o tema dessa aula é muito importante, até mesmo para mim saber de onde a gente vai partir esse diálogo. De certa forma, 1h30, 2 horas, 3, é impossível que a gente destrinche tudo o que é incidência política. Mas então vamos a alguns conceitos básicos, né? Primeiramente, para que a gente possa falar sobre incidência política, é necessário a gente saber o que é território, né? E segundo o Nego Bispo, o território não é só a terra, é o modo de viver, as sementes, a festa, o cuidado, a língua.
quem perde o território, perde a si mesmo, né? Então, quem é você e o espaço que você ocupa determina quais são as suas motivações de luta, né? O território não é apenas uma região administrativa do DF. Na Ceilândia, por exemplo, onde a maioria mora, né? É onde acontece o quê? As batalhas de rima, onde as mulheres negras se organizam dentro das redes de cuidado, né? Onde os coletivos fazem grafite, né? Tem slam, tem feiras culturais, onde a comunidade planta, acolhe, protege, onde a educação popular se faz morada e traz essa perspectiva de vida. Dentro da fala de vocês, de onde vocês são, vocês trouxeram muito dessas características sobre o território, né? O que vocês fazem, né? A gente abarca a cultura como uma forma de pertencimento dentro do nosso território, né? E é onde o nosso povo transforma a ausência do Estado em presença de vida, né? Isso é o quê? Resistir no território. Vai comer não, vô? Né? E antes da incidência política, é preciso reconhecer o chão em que se pisa. O território, na perspectiva da periferia, não é neutro. Ele é um corpo vivo que abriga saberes, práticas culturais e modos próprios de organização social. Isso quer dizer que a gente faz com que as nossas mobilizações elas tenham efetividade, né? Então, quando eu pergunto para vocês o que é território, é necessário que a gente compreenda que esse primeiro passo para que a gente possa entender o porquê que a gente vai entrar na política, incidir na política para debater algo, né? Nós estamos aqui, em grande maioria, pertencentes ao mesmo território, mas outras pessoas também fazem parte de outros territórios que também compreendem subjetividades, né? Nós somos pessoas periféricas, nós estamos dentro de contextos em que há um distanciamento do Estado, né? E quando acontece isso, a gente precisa olhar para onde a gente mora, né? Para que a gente possa até mesmo se organizar socialmente, né? Até mesmo ser agente transformador, buscar por algumas melhorias, fazer alguns requerimentos, né? Então, primeiramente, a gente se entende enquanto pertencente de uma comunidade, né? E depois a gente se compromete em fazer a diferença dentro das realidades locais, né? Das nossas necessidades, né? Então, nós, enquanto pertencentes desse espaço, né? Nós que somos corpos negros, indígenas, pobres, LGBTQIAPN+, nós resistimos diariamente, né? Que estamos principalmente dentro dessa perspectiva da necropolítica, né? Da exclusão social, né? Esse é um espaço político e de organização comunitária. Vocês podem até ver que o local onde a gente mora se mobiliza diariamente, seja para poder dialogar com a região administrativa, seja um grupo de moradores solicitando alguma melhoria, né? A gente tem, isso que eu expliquei para vocês, que tem várias organizações, né? E é um espaço simbólico. Eu sempre bato nessa tecla sobre o território, porque não há possibilidade da gente falar sobre resistência, falar sobre luta, se a gente não conhecer onde é que a gente mora, né? Quais são as necessidades da nossa comunidade, né? Vocês, por exemplo, vocês são pessoas pertencentes desse território e são potências significantes, né?
O que eu falo é que a juventude tem um potencial muito grande de transformação dentro dessas questões sociais, né? Tá tudo bem por aqui, tô indo bem tranquilinha, principalmente porque é, esse é um momento em que a gente vai ter essa conversa inicial, né? Vou abrir também para que vocês possam dialogar comigo também, né? Então, eu pergunto para vocês, por que precisamos da incidência política, né? Nós que somos pessoas políticas, nós que temos direitos e deveres. Eu trago aqui para vocês uma análise do artigo 6º da Constituição Federal, né? Então, diz assim, a redação: são direitos sociais a educação, a saúde, a segurança, perdão, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. E aí, quando a gente lê esse texto, é um texto bonito. Está lá desde 1988. Mas quando a gente olha para a nossa comunidade e fala direito à educação, pera, tem algo errado. A saúde, é só ir na UPA da Ceilândia que a gente vai saber como é que está a saúde. A alimentação, sendo que a gente conhece gente que tem segurança alimentar, ao trabalho, quantitativo de desemprego, moradia. A gente teve várias derrubadas, principalmente recentemente, né? Das nossas casas, né? Das casas de pessoas que a gente conhece, né? Várias violações de direitos ocorrem diariamente, né? Então, eu vou fazer uma provocação para vocês, né? Que a partir dessa leitura do artigo 6º da Constituição, sobre uma análise do território de vocês, alguém consegue me responder por que precisamos da incidência política? Eu sinto que é para ter esses direitos garantidos, né, de alguma forma. Porque se não for por ela, talvez a gente não tenha esse acesso a todas essas questões que estão colocadas dentro do artigo, né, da Constituição. Boa, Marina. E é justamente isso. Nós temos esses direitos resguardados, né, que são direitos sociais. Mais para frente vai ser destrinchado essa questão sobre os direitos sociais, mas é importante que a gente tenha essa noção do porquê que a gente está lutando. Porque a gente tem as normas, mas a gente também vê que na prática isso não acontece, né? Mais alguém tem alguma contribuição? Eu acho que a gente precisa de incidência política, que eu acho que os territórios são múltiplos e cada um tem sua particularidade. Então, quando a gente fala de política pública, às vezes uma política pública que age de um jeito em determinado território tem que funcionar em outra dinâmica em determinado território. Eu acho que a incidência política vem justamente nisso, assim, sabe? Para interferir naquele direito que temos, de forma com que ele seja mais efetivo, sabe? Dentro daquele espaço, não só físico, mas social, enfim. Certo. É isso aí, a gente está caminhando bem. Mais alguém? Vamos embora. Então, o que é incidência política, né? Vamos responder essa pergunta até mesmo para aquelas pessoas que falaram que, olha, particularmente eu não sei, tive que pesquisar aqui agora, né?
Oi. Então, É incidir quanto é o canto? politicamente. Eita, tem um Se telefone. ele fizer 10, pega, se não. Vê, Oi, então. gente, tem alguém com o microfone Microfone ligado. aberto. Se puder desligar, por favor. Boa. Que o TDAH aqui é alto. Gente, cadê? Obrigada. Então, quando a gente pergunta o que é incidência política, a gente faz essa análise de que incidir politicamente é fazer com que nossas vozes interfiram nas decisões que afetam as nossas vidas. Não é só sobre votar ou ocupar o cargo público, né? É também fazer barulho quando tentam silenciar, pressionar quando ignoram, propor quando negam, resistir quando tentam apagar. Toda política é uma disputa. Se a gente não disputa, alguém vai decidir por nós, né? Então, a gente pode dizer que incidência política é um conjunto de ações que pessoas, grupos, movimentos fazem para influenciar decisões, leis, políticas públicas, práticas institucionais que afetam as nossas vidas. Todos esses conceitos, eu posso dizer que o que é incidência política, vocês responderam no início da apresentação, né? A gente só junta todas as ideias e passa, né? Quando a gente fala que toda política é uma disputa, realmente, incidência política é uma forma de disputar o poder, que é ocupar um espaço de decisão e garantir com que as vozes dos territórios, das periferias e da juventude, de vocês, né? Dos grupos que são silenciados historicamente sejam ouvidas, né? Incidência política realmente é quando a gente identifica uma problemática no nosso território e que a gente se articula, né? Não é de se falar que eu vou articular sozinho, eu vou defender um direito individual. Você pode sim defender um direito individual, mas de maneira coletiva, né? Em que você se reúne com pessoas que também compactuam, né? Como foi dito, a subjetividade do território e toma as devidas providências. Como é que a gente vai tomar essas devidas providências? Né? Como é que a gente vai agir? Primeiro passo, essa formação, né, dos defensores, né, da juventude, é uma forma de incidir politicamente, né, porque a gente se mude de conhecimento para que a gente possa saber os nossos direitos, para que a gente possa se mobilizar, né? Que é literalmente essa mobilização. Mais para frente eu vou destrinchar alguns exemplos sobre como é que é na prática que ocorre essa incidência política, né? E O movimento. sim? Ah. Thalita? Não dá para ouvir. Ficou mudo de novo. Estão me ouvindo agora? Agora sim, pode É, contribuir. Oi, gente, boa noite. O movimento que está tendo pelo fim da escala 6 por 1 é um exemplo disso? A galera Sim. está se organizando com plebiscito, está se movimentando nas ruas também. É um exemplo? Sim, é um exemplo de incidência política, porque faz parte de uma organização onde foi identificado uma problemática social, algo que interfere de maneira coletiva. Então, coletivamente, as pessoas se organizam para fazer essa movimentação, né, junto aos parlamentares, né, um projeto de lei, uma solicitação de alteração legislativa, tudo isso
é uma forma de incidir politicamente, onde a comunidade, a população se movimenta em prol de algo. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Então, sigamos. Eu trouxe aqui para vocês o Estatuto da Juventude, o artigo 4, porque vai literalmente trazer esse respaldo para que vocês se mobilizem, né? Então, direitos dos jovens, artigo 4. O jovem tem direito à participação social e política na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude, não só da juventude, mas como outras políticas públicas que vocês identificarem que são necessárias, né? O parágrafo único traz: entende-se por participação juvenil a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da concepção da pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais. O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo próprio benefício ou de suas comunidades, cidades e regiões e do país. A participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplam a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens, e a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos e de decisões com direito ao voto, né? Eu trago o artigo 4 do Estatuto da Juventude porque é uma normativa que garante o direito de vocês ao direito à participação social e política, né? Vocês fazem parte desse Estado, vocês fazem parte dessa sociedade, né? A gente tem aí, acredito que todo mundo já deva ter ouvido a música do Charlie Brown Jr., que traz que o jovem do Brasil nunca é levado a sério. Então, a partir do Estatuto da Juventude, não tem como mais não ser levado a sério. Isso não era levado a sério antes, foi por isso que foi criada essa norma. Por que são criadas essas normas, né? A partir da movimentação política e social da sociedade civil, né? Onde, que nem Thalita trouxe aí o exemplo, né, da escala 6x1. Sim, foi necessário que jovens se mobilizassem e falassem: eu sou detetor de direitos, né? Eu preciso que os meus direitos sejam assegurados por lei, né? Então, o Estatuto da Juventude, ele garante, né, essa definição da participação juvenil como um processo de inclusão, né? É uma inclusão política e comunitária que reconhece vocês como sujeito ativo, livre, responsável e central, né? Nas transformações sociais, inclusive, né? Ao detalhar essas 4 dimensões da participação, essa norma ela amplia o conceito para além do voto, né? Alguém aqui não conhecia o Estatuto da Juventude? Tranquilo, tranquilo. E quem não conhecia, já está aqui, está à disposição, só pesquisar Estatuto da Juventude, principalmente dentro desse processo de mobilização, né, em que nós estamos em constantes aprendizados. É sempre importante a gente saber quais são os nossos direitos, né? Porque se alguém falar assim: não, vocês não podem participar, vocês não têm direito a voto, então a gente precisa o quê? Não, a gente tem direito sim. Nós estamos resguardados perante a lei. Eu trouxe algumas frases dentro desses quadros que eles refletem muito essa questão da incidência política,
né? Que é a participação social, que é a inclusão, a mobilização coletiva, né? Em prol de políticas públicas, os direitos, a advocacy. A advocacy, inclusive, compreende, né, algumas características da participação social, né? Americanizar as coisas porque o povo tem essa mania, né? Mas é de extrema importância que a gente detenha esses conceitos, né? Que é para que a gente possa se munir enquanto pessoas pertencentes dessa comunidade, né? E um dos exemplos que eu trago é que a incidência política, depois que ela já está respaldada por lei, vocês, por exemplo, vocês podem participar dos conselhos de juventude, de outros conselhos também, de fóruns, audiências públicas, né? E demais espaços de decisão, né? Combatendo esse apagamento político historicamente imposto, né, à juventude, sobretudo nas periferias, porque essa galera aí que legisla, vamos falar desse jeito mesmo, eles não querem que a gente saiba os nossos direitos, eles não querem que a gente se mobilize, eles não querem que a gente tenha acesso às universidades, né? E que a gente bata na porta deles, bater na porta de um deputado mesmo, falar, gostaria de marcar uma agenda para que a gente possa dialogar sobre um problema que está acontecendo lá no meu território, né? Então, é muito sobre isso, é sobre você se mobilizar. Eu trago também alguns exemplos, né, de ações de incidência, até para que é importante que a gente consiga visualizar essas questões, né, porque tem muita essa questão sobre a teoria, o que é, os conceitos, mas se a gente conseguir visualizar um pouco o que é na prática, fica até melhor, né? Então, temos aqui, eu trouxe 6 exemplos, mas não se define a incidência política, não se define apenas isso, né? É porque, como eu disse no início, se a gente for parar para poder dialogar sobre isso, a gente vai varar essa noite adentro, né? Então, trouxe aqui um exemplo que é a proposição de projetos de lei, né? Que onde vocês, dentro dessa organização política, né, podem redigir, sugerir ou pressionar parlamentares a apresentarem projetos de lei que atendam às demandas do território, né? Um exemplo é a juventude propondo um projeto de lei sobre o acesso à saúde mental, o combate à violência policial ou cultura periférica. Olha, é um direito social nosso, é um direito à cultura. Eu não estou vendo, né? É importante que a gente olhe para o que está ao nosso redor, né? Sobre saúde mental, a gente vê o governo federal, por exemplo, fazendo ações sobre a saúde mental da juventude, sobretudo juventude preta. Eu não vejo muitas movimentações dessas, né? Então a gente tem uma problemática. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai propor um projeto de lei ou sugerir algo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai determinar uma luta é conversar com levantamento de dados, né? Porque o que eu falo é que uma política pública ela não se constrói sem um levantamento de dados. Não me recordo quem, mas alguém que comentou que sobre políticas públicas em que a comunidade ela não é ouvida, né? E acontece muito isso. Não há essa pesquisa constante sobre quais são as necessidades da comunidade para a criação de um projeto de lei. A gente vê cada projeto de lei que são atrocidades,
né? Um deputado sonhou, pensou e falou: vou fazer. É assim que tem que ser? Não. A comunidade foi notificada para comparecer numa audiência pública? Alguns fazem, outros não. Outros só tiram da própria cabeça, né? Então, vocês podem levantar dados dessas demandas do território, elaborar uma minuta, né? Com base nessas informações, eu conversei com algumas pessoas do meu território, eles disseram que está faltando isso, né? Então, levar essa minuta até um gabinete mesmo para poder dialogar sobre isso, né? Então, vocês podem buscar, primeiramente, o apoio de um parlamentar que é sensível a essa pauta. Então, eu sei que determinado deputado trabalha com mobilidade urbana, trabalha com cultura, trabalha com a saúde, e são pautas essenciais que todo dia você vê ele buscando ações, ele fomentando. Então, é nessa pessoa que a gente vai buscar apoio. A gente não vai buscar um apoio com um deputado que não trabalha com pautas sociais, que está nem aí para a população, só quer saber de agronegócio, exclusivamente está ok. Não, a gente vai além disso, né? O segundo exemplo são os diálogos com a rede de proteção e garantia de direitos. Nós podemos, sim, articular ações com CRAS, com CREAS, com conselhos tutelares, as escolas, os regionais de ensino, né, o BS, CAPES, Defensoria, dentre outros. Não somente esse, mas a gente pode dialogar com a sociedade civil, que compreende aí as organizações, os institutos, né, as associações. A gente pode dialogar com eles, né? Mas primeiramente a gente foi lá atrás, levantou esses dados de que estava faltando algo na nossa comunidade e a gente leva para diálogo. Olha, por que vocês não fazem aí uma movimentação, por exemplo, um grupo de terapia específica para esse nicho? Pode ser uma sugestão. Vocês, enquanto agentes sociais, vocês podem acionar esses organismos, né? Lembrando, não só organizações públicas, né? Mas outras também que trabalham com essas pautas. Todas essas ações é uma movimentação de participação, né? É uma incidência política, né? E a gente trouxe também conversas com parlamentares e gestores públicos, que é buscar reunião com deputados, secretários e outras autoridades, né? Vocês podem levar dossiês, por exemplo, como demandas do território, né? E é justamente quando você vai destrinchar cada uma dessas ações, parece que eu estou falando de uma ação só, né? Mas a gente pode se organizar dentro dessa questão, né? Criar pactos de proteção à juventude, por exemplo. Então, quando a gente pensa sobre políticas públicas, a gente identifica que é a mesma questão dos direitos sociais, né? Nós temos aí pacotes e pacotes de políticas públicas, mas podemos verificar que não passa de papéis. Os órgãos públicos eles divulgam, fazem campanhas, mas eles possuem dados de efetividade. A comunidade ela foi notificada de que houve uma pesquisa sobre uma política pública, por exemplo? Não, mas vocês podem se organizar coletivamente para que vocês façam esse levantamento de dados e entregue, né, aos entes responsáveis sobre essa questão, né? Vocês mesmos também podem sugerir, inclusive, a criação de políticas públicas, né? Vocês podem construir conjuntamente,
né? Ações com foco em prevenção, prevenção ao enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos aí dados enormes, né? E aí, o que que se faz com esses dados? Só dizer que a medida protetiva ela é eficaz, sendo que o índice de homicídio, feminicídio, né, dentro dessa perspectiva, continua elevada? Então, a gente tem uma problemática social, né? Então, quando eu falo, ressalto sempre que, quando a gente vai falar sobre incidência política da juventude, não é só exclusivamente sobre ações da juventude que interferem de maneira direta à juventude. Mas quando a gente pensa que outras ações também interferem e também vão fazer parte da história de vocês daqui a alguns anos, é necessário que a gente se mobilize desde já, né? E o quinto exemplo que eu trago sobre incidência política, a participação em fóruns, comitês, conselhos de direitos, ocupação de espaços como conselhos da juventude, direitos da criança e do adolescente, conselho da saúde, conselho da cultura e por aí vai, né? Porque o importante é que vocês se mobilizem, né? E dentro desse exemplo da participação em fóruns, são vocês eleitos para os conselhos municipais, né, de juventude defendendo as políticas públicas territoriais. Vocês podem também se inscrever como entidade, coletivo ou próprio cidadão, né? É importante que vocês identifiquem grupos sociais que já estejam consolidados para que vocês possam somar dentro das articulações, né? Agir no Distrito Federal, existem vários grupos, vários coletivos de ação e incidência, né? Inclusive de jovens que incidem politicamente sobre essas pautas. Então, é necessário com que vocês se movimentem dentro dessas questões. Busquem. Hoje a gente tem um aparato de informações dentro das redes sociais, na internet, por exemplo. Então, dá para que a gente possa fazer essa pesquisa inicial. Alguma dúvida até aqui? Estão entendendo tudo, então? Beleza, beleza. Então tá tranquilo, né? E dentro dessa participação dos fóruns, como é que vocês vão fazer isso? Vocês coletam dados locais, coletam relatos sobre o tema daquele fórum. É necessário que vocês se movimentem, até mesmo observando as agendas políticas. Volta e meia tem uma audiência pública, por exemplo. Volta e meia tem um chamamento para compor um conselho de direitos. E nós, enquanto pertencente dessa rede social, né, que é a militância de direitos humanos, né, que é esse momento em que a gente vai defender os nossos direitos e os direitos dos nossos pares, da nossa comunidade, do nosso território, a gente pode compartilhar também. Olha, Ludmila, eu fiquei sabendo que vai ter uma audiência pública sobre mobilidade urbana. Vamos lá, vamos chamar o nosso grupo para que a gente possa ir lá e defender os nossos ideais, porque eu percebi que tem uma linha de ônibus extremamente importante que não está passando, a galera está ficando horas na parada e não está acontecendo, né? Desde essas questões em que, olha, não teve recapeamento, a minha rua não tem asfalto, passaram aqui um picho e nunca mais aconteceu nada, né? Não tem iluminação pública, não tem coleta seletiva.
Então, tudo isso são pontos em que a gente pode observar para que a gente possa debater sobre isso dentro desses espaços de articulação. E também um outro exemplo que eu trago é a produção de relatórios, cartas, documentos públicos, criar materiais com dados, denúncias e propostas para subsidiar ações políticas. Então, a gente é sempre baseado dentro dessa questão de produção de dados, que a produção de dados é conhecer o território e saber quais são as necessidades. Só eu pensando quais são as necessidades, eu vou resolver toda a necessidade da minha comunidade, sem saber quais são as demandas em comuns? Não, a gente precisa conversar com a nossa comunidade. Vocês podem chamar, criar grupos, fazer encontros, chamar. Oi, gente, eu queria ouvir vocês. Quais são as demandas? A gente sabe que a partir da cultura, como o Eric mesmo, a gente já fez inclusive curso junto do Jovem de Expressão, a gente sabe qual é o poder que a cultura tem dentro dessa perspectiva em que a gente consegue expressar quais são as defasagens, quais são as nossas necessidades, né? O que está faltando, o que precisa melhorar. Agora vocês estão munidos porque essas informações elas não podem ficar só entre a gente. A gente tem que se movimentar, a gente tem que mobilizar a nossa comunidade, né? Alguém tem alguma contribuição até aqui? Tá tudo tranquilo? Beleza, então simbora. E eu trago para vocês que informação é poder. E trago um exemplo desse poder, que é a Lei de Acesso à Informação. É uma ferramenta estratégica na incidência política, porque permite que qualquer pessoa solicite dados e documentos do poder público, como gastos, ações governamentais, contratos e estatísticas. Com essas informações, jovens e coletivos podem fiscalizar políticas públicas, denunciar violações de direitos e fortalecer as suas reivindicações com base em evidências concretas, né? Usar a lei é transformar informação em poder de mobilização. Ela ajuda a revelar desigualdades, pressionar gestores, elaborar propostas e ocupar espaços de decisões com mais preparo e legitimidade, em contexto de silenciamento, principalmente nas periferias, né? E acessar e usar essa informação pública, eu sempre falo, volta e meia, eu sempre vou ter que finalizar, que é um ato político de resistência e de transformação, porque realmente nós somos agentes de transformação. Abraão, pode falar. Oi, eu queria saber mais como a gente pode ter acesso a esses documentos. Por onde, para onde a gente tem que ir para conseguir esses documentos, com quem que a gente tem que falar, né? Porque eu sempre tive essa vontade de procurar esses documentos, mas eu nunca soube como encontrar esses documentos. Beleza. Maroto? Não, é só para aproveitar para comentar que uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar é a Infoleg, né? Que lá fala sobre como está a atuação dos deputados, a gente tem informação sobre como é que está sendo as votações dele e tudo mais. É uma ferramenta que eu gosto muito de acompanhar, para ficar por dentro do que está rolando na Câmara. E a importância desse acesso que a gente tem como população, como sociedade, a essas informações, como você citou aí a lei de acesso à informação, é por meio dessas ferramentas que a gente fica sabendo, por exemplo, de escândalos que está acontecendo. Tem muitas denúncias que são feitas por mídias independentes que elas partem a partir do uso dessas ferramentas, como aconteceu recentemente a divulgação de abusos nos supersalários de judiciário que extrapolam de forma exorbitante assim o teto do salário do funcionalismo público, né?
juízes em estados do norte, como Rondônia, recebendo mais de 1 milhão. Sim. Sendo que o teto do funcionalismo público, se eu não me engano, acompanhando o STF, acho que é 54 ou 44 mil, alguma coisa do tipo, né? Você pode me corrigir. Então, a partir dessas ferramentas que a gente pode ficar atento. E é por causa desses abusos, do mau uso do nosso dinheiro, é que a gente permanece com bastante desigualdades, né? Juízes que, além desses salários, recebem bolsas, moradias em regiões nobres, por exemplo, aqui em Brasília, a gente acompanha, concomitantemente a isso, derrubada de pessoas que deveriam ter acesso à moradia. E aí, quando elas buscam esse acesso à moradia, reivindicando um pedaço de terra, o governo vai lá e derruba, né? Então, acho que a importância da nossa incidência política é justamente isso, é o que você colocou nos primeiros slides. Acho que tem até um vídeo do Lula que ele fala isso, né, respondendo a um questionamento por que ele queria tanto entrar na política, e ele fala justamente isso, porque se a gente não entrar na política, se nós como representantes do povo pobre não entrar na política, alguém vai entrar. E aí a necessidade da gente, como você falou, grupos vulneráveis, socioeconômicos, sociais. Se a gente não entrar na política, os nossos direitos que estão lá no texto, lindo e belo, desde 80, 38, eles não vão se transformar em políticas públicas na prática, né? Então, as ferramentas estão aí, é justamente a gente buscar elas, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela contribuição, respondendo vocês e dando continuidade, é justamente isso. Hoje a gente tem esse respaldo, né, legal, em que nós podemos fazer essas solicitações. Então, o Maroto até trouxe aí o Infroled, que é um exemplo, né? O próprio portal do Gov, Abraão, é só colocar no Google mesmo, Lei de Acesso à Informação, vai entrar na página oficial do governo federal, onde para que você possa fazer um cadastro, você tem que ter o acesso à conta Gov. Lá vai ter, no próprio portal do Gov, vai ter essa informação sobre o que você pode solicitar. Tem até exemplos, né, que é reclamação, denúncia, solicitação, sugestão, né? Onde vai informar que você pode fazer uma simplificação da sua solicitação e direcionar para qual órgão, qual é esse direcionamento, né? Na Câmara Legislativa também tem essas informações, né? No próprio site desses órgãos públicos, vocês conseguem, de maneira oficial, ter esse acesso, ter esse direcionamento para que vocês possam solicitar, como o Maroto trouxe aí para a gente, sobre informações em relação ao orçamento que é gasto em determinada ação, né? E a partir do momento em que a gente tem esse poder nas mãos, que é tratar com a verdade, né? Essa legislação ela foi criada a partir do momento em que o governo fazia o que queria e estava tudo bem. Mas não, movimentações foram necessárias para que a gente pudesse ter aí essa transparência das informações, essa transparência dos recursos, das ações públicas, né? E até mesmo quando vocês se movimentarem politicamente, eu ouvi a comunidade, eu solicitei a um determinado deputado que fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quando a gente pega a informação que foi disponibilizada através da LAI, com a informação que a gente tem na prática, elas não batem. E a partir desse momento em que vocês vão utilizar essas informações para deliberar sobre, né? Então, utilize essas ferramentas. Eu mesma, eu encho o saco do povo mesmo. Eu já mandei lá até para o meu próprio trabalho, né? Só que eu mandei quando eu estava de férias. Que era para ter alguns acessos que eu não consigo
Alguém falou o quê? Que não pode participar com voz? Pois beleza, tranquilo, gente. Fiquem à vontade dentro dessa questão. A gente tem aqui, quando um não pode participar, a gente tem o quê? Um coletivo que pode deliberar sobre. Na ausência de um, a gente tem o restante dos nossos colegas. É por isso que vocês se organizam coletivamente, né? E falando dentro dessa questão da informação, né? Um coletivo da juventude periférica, nós, né? A gente percebe que a quadra pública, por exemplo, vamos colocar lá, o Jovem de Expressão. Jovem de Expressão, lá, aquela praça está totalmente deteriorada, não tem pintura, não tem essa questão de saneamento básico, falta alguma coisa, né? Então, quero um espaço, quero utilizado pelos jovens, por crianças, esporte, cultura, convivência, mas hoje está sem manutenção. Seria um exemplo. Na prática não está, está bem bonitinho, né? Vamos colocar aí hipoteticamente que está sem manutenção, sem iluminação, sem segurança. E qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente tenta o quê? Um diálogo com a administração regional, que é um órgão responsável por direcionar essas manutenções. E aí, quando a gente não recebe respostas bem vagas do administrador regional, e aí, o que a gente vai fazer? A gente dialogou com um ente público, né? Então, para fortalecer essa ação, já que eles nem responderam a gente entra com um pedido de lei perguntando qual é o órgão responsável pela manutenção da quadra? Existe recurso público destinado à reforma desse espaço? Houve algum contrato recente relacionado a esse equipamento público? A quadra está incluída em algum plano de revitalização? Todas essas informações vocês podem solicitar. Que é importante que vocês saibam qual é o norte. Por exemplo, eu não sei o que é, ou eu já ouvi falar, mas eu não sei como é que eu vou fazer essa solicitação. Agora vocês já têm noções básicas sobre isso. De fato, podem surgir algumas dúvidas, de fato, a gente vai ter que ir até esses portais, entender como é que funciona, porque hoje em dia tudo é dentro desse processo da internet, né, que é um desenvolvimento, evolução social, né? Então, tudo bem, a gente vai aprendendo, né? Então, dentro desse portal, eu sempre trago isso, porque não dá só para eu chegar e falar, gente, incidência política é isso, 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 isso. Sem antes eu trazer conceito de territorialidade, né, do território, se antes falar como é que vocês vão se mobilizar previamente, né? Antes de eu chegar na porta do deputado, eu já solicitei essas informações, eu já conversei com a minha comunidade e, principalmente, eu já me organizei coletivamente. Então, a partir daí, a gente já tem o quê? Ferramentas necessárias para que a gente possa se movimentar, né? Dados sobre políticas públicas, orçamentos e gastos públicos, como foi dito, documentos administrativos, recursos humanos e estrutura institucional, né? Então, tudo isso pode ser utilizado como forma de que a gente possa se movimentar, né? A partir dessa contribuição, a gente se organiza com coletivos, a gente se organiza com instituições públicas também que fomentam essa participação social, a incidência política, né? Atualmente a gente tem essa mobilização
E, particularmente, eu comecei enquanto uma jovem que, bem no início mesmo, 17, 18 anos, a minha trajetória profissional, ela diz muito sobre todos esses passos que a gente está se movimentando. Porque, assim como vocês hoje estão em um curso de defensores, eu tive esse curso lá em Eita, que eu vou entregar a minha idade. Lá em 2011, 2010, por aí. Então, foi necessário para que eu pudesse traçar essa trajetória e identificar o porquê que eu ia lutar. Primeiro, quem era eu, depois, onde é que eu morava, quais eram as minhas necessidades e as necessidades da minha comunidade. E depois eu fui fazer outras capacitações, foi o que me direcionou para o direito, por exemplo, foi o que me direcionou a todas as pós, foi o que me direcionou a trabalhar com política pública, trabalho com criança e adolescente há mais de 14 anos, por exemplo. Então é isso, nós estamos dentro desse processo em que nós somos, eu vou falar de novo, agente de transformação. Todas as vezes que vocês me verem, eu vou falar, vocês são agentes de transformação, né? Assim como eu sou agente de transformação, em que a gente vai se mobilizando, a gente vai se munindo sobre essas questões, que é necessário. E obrigada por vocês terem topado entrar nesse curso, que eu olhei a grade horária e falei, cara, eu queria fazer esse curso, mas já passei dos 29 anos, então eu estou aqui não só para trazer alguns conceitos, mas também ouvir de vocês, né? Porque isso aqui não é um monólogo, não. E outra, eu falo muito sozinha, então monólogo, eu fico em casa aqui, ó, o dia todo. A forma com que eu estou falando com vocês hoje, ontem, antes de ontem, eu estava falando sozinha aqui em casa. E agora eu quero ouvir vocês. Dúvidas, contribuições. Então, agora eu vou abrir um espaço que é para gente. E tá tudo bem ter dúvida. Tá tudo bem eu falar, gente, peraí, que nem Thalita trouxe. A escala 6 por 1 é um exemplo de participação social, essa movimentação toda? É. Então, fiquem à vontade, gente. É de vocês esse espaço. Agora eu estou aqui para ouvir a aula de vocês. Tem alguém com a mão levantada? Pode ficar à vontade. Oi, Jéssica. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Perfeito. Vixe, agora vai, fala de novo. Dá para me ouvir? Sim, sim, tô te ouvindo. Agradecer a você, porque, tipo, existem muitas reclamações, né? Existe muito descontentamento da nossa parte. Mas eu vejo que também tem um distanciamento em saber o caminho. A gente saber o caminho. Poxa, tem esse problema, mas e aí? O que que eu posso fazer para mudar, né? E é isso. Obrigada, Thalita, pela sua contribuição. Vamos, Guilherme. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me escutando bem? Sim, sim. É mais agradecer, né, a aula que você deu pra gente, eu gostei bastante. E falando um pouco, assim, um pouco da dúvida do Abraão, que, assim, tipo, você até comentou, mas eu acho que, assim, a lei é um processo uma lei muito importante, né, de acesso à informação e que a gente tem que usar a nosso favor. Eu acho que é muito pouco divulgada também e que quase ninguém tem, tipo, a informação de como funciona, né? Eu cheguei a usar algumas vezes a lei e, assim, tipo,
uma dica que eu dou, assim, caso alguém venha precisar, é de procurar no instituto, a organização, a empresa, enfim, normalmente o que você quer, se você souber onde está, né, no caso, quem é responsável por regular aquilo, eles têm um canal de saque, né? Aí você, às vezes. Normalmente, se você ligar, eles não vão te passar informação nenhuma, porque eles são bem chatinhos quanto a isso. Mas aí eles sempre têm um portalzinho de você enviar um pedido de acesso à informação. Demora um pouco para eles responderem, mas eles são obrigados a responder por conta dessa lei. E eles não podem, tipo, deixar de ceder informação salvo for uma informação muito sigilosa, né? Então, normalmente esses portais sempre têm, né? Sim, justamente. E demora aproximadamente de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Então, é um processo, assim, demorado. E muitas vezes, por que que eles demoram? Por que que eles dificultam as informações? Por que que não divulga muito? Quem é que quer ser investigado? Quem é que quer, dentro dessas organizações, quem é que quer falar a verdade, né? Munir a população para que eles possam reivindicar um direito deles. Então, é realmente algo que vai ser moroso e é importante que vocês saibam os caminhos, vocês saibam como se mobilizar. Esse encontro aqui hoje não é um encontro de uma pessoa só que quer obter uma informação, é um encontro de um coletivo que está se articulando politicamente para fazer essa diferença, para fazer reivindicações, para fazer projetos de leis, para dialogar com deputados, senadores, dentre outros, né? Marina? Eu queria agradecer também pela palestra. Eu não sabia o que era incidência política. Eita, calma aí, o barulho tá grande. Tá tudo bem. Mas eu não sabia o que era incidência política e foi muito interessante entender um pouco mais sobre esses assuntos. E eu concordo mesmo, não, concordo com a Thalita sobre essa questão, né, de tipo, a gente tem muitas denúncias, muita raiva de muitas coisas e acaba que não sabemos por onde ir, né, para onde ir. E eu achei muito interessante essa contribuição e essa aula. Obrigada. Obrigada. Emily? Oi, linda. Olá! Eu queria perguntar em que momento que você se viu assim da sua vida, que você se pegou desinformada, assim, que você, tipo, tava em uma situação e você, pô, velho, eu preciso me informar disso, eu preciso saber disso para não ser pega de surpresa novamente. Eu preciso estar preparada para mim não. Ei, cara, só um minuto. Para mim não ser taxada ou manipulada com informações que não são para mim, que não são a verdade, e eu preciso saber a verdade que me encaixa em como eu vivo, na minha classe social, na minha cor. Acho que é isso. Eu acho que a todo momento, até hoje, é algo que eu busco sempre, né? A informação, adquirir conhecimento, ir atrás, tem essa dúvida. Por quê? Principalmente por se tratar de um corpo que desde sempre tentaram me apagar. Então, se eu não ir atrás dessa informação, se eu não me capacitar, se eu não ir contra esse sistema, o sistema vence. Alguém aqui quer que o sistema vença? Não. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, a todo momento, por exemplo, eu estou estudando. A todo momento eu estou me capacitando para que eu falo a gente também, né? Porque assim como eu, muitas pessoas estão dentro dessa movimentação e vocês estão dentro dessa movimentação, para que a gente consiga ter mecanismos até mesmo para combater as violências que a gente sofre diariamente,
né? Enquanto um corpo preto, um corpo LGBT, um corpo periférico. Então, dentro da minha subjetividade, não vale andar desinformada, porque andar desinformada, o sistema vai me consumir, né? E aí, a partir desse momento, a gente entra dentro de adoecimentos, dentro de outras questões, né? Respondido? Estamos no caminho. Mais alguém? Tá bom. Vamos prosseguir. Estão me ouvindo? Matheus, tô te ouvindo. Eu peguei já aqui quase o finalzinho da apresentação, mas eu tenho um comentário a fazer assim, porque pelo que eu ouvi, eu consegui pensar em algumas coisas. Por exemplo, eu sou um estudante de saúde coletiva, né? Então, os meus exemplos são mais voltados para a área da saúde, que é uma importante área, assim, né? Das pessoas terem conhecimento e participação social. E no SUS, né, tem uma parte assim das diretrizes dele muito forte, que é justamente essa parte da participação social nos conselhos de saúde, né? Então, são grupos unidos ali com representantes com voz ativa ali para tentar levar suas questões no local de tomada de decisão. Só que na prática, apesar de existir esses espaços, muitas vezes não são ocupados, digamos, pelas pessoas que deveriam estar ali, ou às vezes, apesar de existirem coletivos, a galera não se mobilizar ou não ter conhecimento e não saber chegar até esses espaços. E aí eu queria fazer só esse comentário assim, achei que seria pertinente com o tema da aula, e é isso. Obrigada, Matheus, pela sua contribuição, e é muito pertinente, porque muitas vezes fazendo. Eu já estive, inclusive, fui suplente de uma cadeira no Conselho de Saúde. Muita gente não sabe que a sociedade civil, ela obrigatoriamente tem que participar desses conselhos. Mas quem é que vai representar a gente, né? Porque se a gente não está dentro desse espaço, a gente não se mobiliza dentro desses espaços, alguém vai fazer. E muitas vezes, o que é bom para uma pessoa não é bom para o coletivo. Então, as pessoas que forem nos representar dentro dessas questões são pessoas que fizeram uma audiência pública, fizeram uma reunião para entender quais são as deliberações. No caso que o Matheus trouxe, as contribuições em relação à saúde. Então, vamos fazer uma análise sobre a situação da saúde. Não é prioridade para o governo do Distrito Federal hoje a saúde, mas sim obras. Então, quando a gente vê que a saúde de uns anos para cá ela melhorou em algumas coisas, mas piorou em outras, a gente tem que entender que como a gente vai fazer essa mobilização para estabilizar algo, conseguir um atendimento de qualidade que não seja 6 horas aguardando numa UPA para o atendimento, né? Tem outros atendimentos alternativos. A comunidade sabe qual é o papel das UBSs? Não. Então, a partir do momento que a gente tem um agente de saúde que adquiriu esse conhecimento nesse nicho e está inserido, Matheus, você está inserido nesse coletivo aqui, e muita gente não é da saúde, você pode munir essas pessoas que estão ao seu redor para que coletivamente vocês façam aí essa articulação com os órgãos de saúde, essa articulação para que vocês estejam dentro, inclusive com direito a voto dentro dessas deliberações, né? Mais alguém? E só complementando um pouquinho, tem, por exemplo, foi falado sobre políticas públicas, e existem políticas públicas voltadas para a saúde, por exemplo, para a população negra. Então, uma questão que pode ser levantada é se essas políticas estão sendo aplicadas nos territórios, e por aí vai, né? Essa é uma conversa assim, que dá para durar
Sim, Dá para questionar bastante. dá para durar a noite toda, porque é isso, a gente tem que avaliar essas políticas e como é que a gente faz essa avaliação. É que nem eu trouxe para vocês sobre o levantamento de dados. Levantamento de dados não é para fazer um levantamento de metodológico, acadêmico, não. O levantamento de dados é pior, que é praticamente isso, mas de uma maneira mais tranquila. Conversar com a comunidade, né? Faz um forms, pergunta, gente, vamos passar aqui para gente. Ou então, o melhor mesmo são os encontros, em que as outras pessoas, principalmente as pessoas leigas que não possuem informação nenhuma, não têm grau de instrução, é importante dialogar com essas pessoas também. É importante com que elas tenham o acesso à informação, né? E nós, em situações dentro dessa organização, a gente pode fazer toda essa movimentação acontecer, né? Mais alguém? Nenhuma dúvida mais? Então tá tudo bem. Então agora a gente vai pesquisar, né? Então, praticamente é uma recapitulação de tudo que foi falado aqui. O primeiro passo, antes de você observar o lugar onde você mora, você vai se observar. Você vai se olhar, entender quem é você dentro desse espaço, dentro desse território. Quais são as suas necessidades? A partir daí você vai observar o lugar onde você mora. Quais são os pontos que precisam de intervenção? Falta de serviço, saúde, lazer, a violência, os espaços de convivência, cultura, né? Alguém aqui poderia me dizer um exemplo assim que precisa de intervenção? Aqui mesmo, na comunidade. Eu sou do PSU também. Então, aqui na Ceilândia Centro, na Ceilândia Norte, onde é que você mora? Pontualmente, alguma coisa que precisa da intervenção coletiva. Alguém poderia me dar um exemplo? Vai, Emily. Aqui onde eu moro no Sol Nascente, no trecho 2. Tem a Cozinha Solidária, que é onde acolhe o pessoal. Ele é do MSTD, se eu não me engano. É... Só que atualmente está inativa por vários motivos, mas era um espaço que acolhia crianças da comunidade, que normalmente nos horários contrários da escola estavam na rua. E é isso, né? Criança na rua tá sujeita a qualquer coisa. E esse espaço era onde tinha reforço, onde tinha alimentação, onde tinha espaço recreativo, só que está inativo no momento. E é um dos movimentos e um dos acolhimentos mais importantes que depois que eu vim morar aqui, depois que a minha companheira, ela que dava também, dava aula de reforço lá, junto com outras meninas, da UNB, inclusive. Foi um dos espaços que eu vi assim, que era necessário para as crianças, porque conforme os dias iam passando, os meses, algumas crianças que chegavam lá completamente rígidas e fechadas, elas iam se abrindo, iam melhorando o comportamento na escola também. Então, acho que esse é um dos espaços assim que precisaria de intervenção. Você é muito chato, cara. É isso. Obrigada. Você falando assim, Emily, me trouxe algumas reflexões, até mesmo eu já atuei no SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e que tinha um projeto lá. A gente atuou durante 2 anos na Cozinha Solidária. E a gente fazia essas ações de fomento com o educador social, fazia essas visitas na comunidade, fazia essa articulação para saber quais são as necessidades da comunidade.
mas acabou o recurso do projeto do Fundo da Criança e do Adolescente, e a gente não pôde mais voltar dentro desse território com este projeto, né? Porque hoje a gente precisa de recursos. E o que eu falo é que realmente não tem como você criar um vínculo com a comunidade e depois somente sumir. Qual é essa intervenção? É uma modalidade de política pública, sim, mas é necessário com que, na ausência do governo, as organizações da sociedade civil tentam fazer. Só que o governo disponibiliza recursos e depois não disponibiliza mais. E aí é quando a gente fala assim, olha, realmente tem essa falta muito grande. E fazendo essa análise de conjuntura, de que quando a gente tinha crianças que tinham acesso à educação, com acesso ao lazer, né, no contraturno escolar, tinham famílias acompanhadas. Então, a gente sabe que políticas públicas dessa forma, esse tipo de intervenção onde que dá a alimentação gratuita para a comunidade, é algo que é necessário. Então, é necessário o quê? Mobilização social. É necessário que a comunidade ela faça essa requisição. Você, enquanto defensora pública, ou defensora pública, ó, defensora popular, né? Dentro dessa questão, dá para Eu articular. recebo, eu recebo. Eu recebo, então tá indo, tá indo. Dá para articular juntamente com a comunidade, juntamente dialogar com o MTST, como é que tá essas articulações, né? Que a articulação de rede é justamente você dialogar com quem faz parte da rede de proteção na ponta, não só as organizações públicas, por exemplo, né? Obrigada pela sua contribuição. Vamos ao Neurivan. Eu acho que se encaixa aqui onde eu moro, no Sol Nascente, né? Desde que aqui era invasão, né? Quando a gente veio morar aqui, a gente passou por derrubadas e tudo mais. E nunca chegou, eu não sei como falar isso, mas a gente não paga conta de energia aqui, nessa região que a gente mora. E a gente não tem energia de qualidade. Então, várias vezes falta energia, assim, dentro do mês, umas duas, três vezes. E a minha avó, quando ela morava aqui, porque ela não mora mais aqui, ela fez essa movimentação de conversar com os vizinhos, de ir lá, pedir para colocar poste e tudo mais, para poder vir a energia. Só que o pessoal não queria. O pessoal daqui não queria porque não paga energia, né? Só paga só água. E aí o pessoal nunca se movimentou para isso, assim, o coletivo no geral do pessoal que mora aqui nesse condomínio que eu moro. E aí até hoje a gente vive à mercê disso, sabe? É um pouco chato, sabe? Às vezes você trabalhou o dia inteiro, aí você chega em casa, ai, vou tomar um banho quente. Ah, não vai não. E aí é isso. Porque a gente tem essa questão em que um ponto positivo é que não se paga conta de energia, mas o negativo é que políticas públicas elas não chegam em comunidades que não são vistas e realmente, historicamente falando, a região do Sol Nascente carece de inúmeras políticas públicas. A gente fala que, pela volumetria populacional, a gente não tem essas questões das necessidades básicas em educação, falta escola, falta energia, falta alimentação, falta UBS, por exemplo. Pela volumetria populacional, já dava para ter um hospital no Sol Nascente, né? Mas ainda está dentro dessas adjacências da Ceilândia, mesmo já tendo separado essa região administrativa. E quando a gente pensa que a política pública ela não está sendo vista, o seu papel, né, Eurivan, é literalmente dialogar com a comunidade. Fala, gente, a gente não tem, mas não dá para a gente ficar dentro da precariedade, né? Já é o sufoco para colocar as coisas dentro de casa, colocar as coisas na geladeira. Vai pifar a geladeira, as coisas vão estragar. Então,
é necessário com que dialogue com as pessoas para que tragam conhecimento a elas de que a partir do momento que a gente se mobiliza dessa forma, realmente vai ser tenso porque a gente vai ter que pagar. Mas, em contrapartida, outras lutas podem nascer a partir daí, né? De outros benefícios, saneamento básico também, outras necessidades, porque não existe essa pesquisa de que eu vou até tal território. E também tem esse medo da população a depender dessa questão, de como ocorreu a tomada do território, né? Se ocorre essa legalidade à vista, né, do governo, porque a gente sabe que é nosso direito de moradia. E a gente poderia, assim, pegar, ocupar e pertencer, né? Mas ocorrem essas questões, principalmente dentro desse território. Então, tem esses embates também, né, sobre o medo de que aí eu vou informar a eles que eu estou aqui, mas a partir do momento que sou visto, eu também sou cobrado. Então, é necessário avaliar qual é a forma com que você vai intervir dentro da comunidade, porque não adianta só você sozinho e na SEB, ainda é SEB? É não, né? Eu nem... A Neoenergia agora, né? Neoenergia, eu sempre falo SEB toda a vida. E aí não adianta você sozinho ir lá requerer, principalmente dentro de um território que não está mapeado. Eles vão ter que fazer todo um estudo para poder ocorrer essa implantação, para começar as cobranças desse imposto. Então, é todo um processo que tem que ser feito. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, dialogue com outras pessoas também que compactuam do mesmo pensamento que você. Dialogue também com pessoas que não concordam com você, porque assim vocês vão entender qual é o equilíbrio para que você possa até deliberar sobre junto com a sua comunidade. Matheus? Então, eu vejo. Eu acho que um ponto que precisa de intervenção, principalmente aqui na região que eu moro, na Ceilândia Norte, mais precisamente 20 Norte, 18, 2, 4, 3 da Norte, que são quadras perto do centro da Ceilândia, que como está crescendo a população de rua, né, dos moradores de rua, e a gente consegue ver isso aqui no centro da nossa cidade. E claramente isso a saúde, né? Isso é um problema de saúde, né? O problema, muitas vezes, essas pessoas, elas são usuárias de droga, são pessoas com problemas psicológicos, que não têm, muitas das vezes, acesso a coisas básicas, né? E quando muitas dessas pessoas vão atrás dos seus direitos, eu já vi gente perguntando pedindo documentos para pessoas em situações de rua, pessoas que muitas das vezes não sabem nem de onde vieram, né? Para onde vão. Existe o caso psicológico também, e a gente não vê uma assistência social muito efetiva aqui nessa região, sabe? É, a gente não vê muita intervenção nesses casos. E muitas das vezes a gente vira o rosto para essas pessoas fingindo como que elas não existissem também, entendeu? As pessoas em situação de rua, elas também existem, e a gente às vezes ignora como se fosse um problema que não está ali. E ele está ali, ele está crescendo cada dia mais, né? Então a falta de saúde pública, as pessoas tratam isso como, né, principalmente as que legislam como um caso de segurança pública e não é. A droga, ela não é um caso de segurança pública, é, ela é um caso de saúde, então, assim, eu acredito que falta intervenção nessa parte. É Sim. isso. Obrigada pela sua contribuição, Matheus, e você está certíssimo, né? A gente diz que dentro dessa análise as pessoas em situação de rua, elas estão invisíveis dentro desses contextos socioassistenciais. E não adianta fazer um encaminhamento para um CAPS AD, sendo que a pessoa ela não come, ela não sabe nem qual é a próxima vez que ela vai ter
higiene, conseguir essa questão de saúde. Então, é necessário, sim, fazer uma articulação, dialogar com os agentes responsáveis, com instituições que trabalham com a população em situação de rua. A gente tem uma volumetria populacional muito grande e que a gente, por exemplo, na Ceilândia não tem albergue, né? Que se fosse o caso de ser uma alternativa onde vai ter minimamente uma dignidade, mas só o albergue ele vai resolver essa problemática, né? Não. Internação não é solução, por exemplo. Então, é necessário que a gente faça esse estudo mesmo da comunidade, né? E faça essa articulação de rede, porque a incidência dentro dessa questão vai ser justamente aí. Acionar quem deva acionar, pesquisar quem é que trabalha com essas pautas, pesquisar não só os órgãos públicos, mas também as organizações, as ONGs, né? As secretarias de sociais, de justiça e cidadania, né, e direitos humanos do Distrito Federal, a gente pode fazer essas articulações, inclusive solicito online. Já solicito online para informações da Secretaria de Justiça sobre essa política pública, para você ter um norte de o que está sendo feito à vistas do governo, do DF, né? Também tem ações do governo federal lá no Ministério dos Direitos Humanos. Também tem essa pauta, tem essas articulações, né, que a sociedade civil, inclusive o movimento de pessoas em situações de rua, dentro dessa articulação da dissidência política é muito forte mesmo. Então, é necessário se aliar a essas pessoas, né? Então, a gente pode pegar essas pautas e fazer essas movimentações, saber quais são os nossos nortes, identificar o que está em defasagem no nosso território e seguir esses caminhos, né? Obrigada pela sua contribuição, Matheus. Gleivson, agora falei certo, valeu. Não, para fazer um comentário complementar ao que o Matheus disse, o Mauro disse, e aí puxando também o que você está dizendo, é mega importante que a gente identifique essas ausências, né, essas faltas, e a gente trabalhe em cima delas, né? Porque, aparentemente, e a gente sente isso na prática, que toda a movimentação do governo em prol do bem da população parece ser pouca ainda diante da demanda tão grande que a gente tem, né? Sim. E aí nós estamos falando sobre a população de situações de rua. Nós temos uma notícia de que em breve vai ser inaugurado um hotel social lá no Plano, na Asa Sul, né? Não sei se vocês viram a notícia. Sim. E aí são 200 vagas, e aí para pernoite, e parece ser algo bom, né? Porque vai ter espaço para os pets, né? Dessas pessoas que muitas vezes só têm os pets como companheiros. E a gente está cansado de ver isso aqui na Ceilândia, né? Mas olha como você percebe a necessidade de ter outras políticas trabalhando de maneira contígua, né? Uma ao lado da outra, porque é importante a gente ter esse espaço, principalmente a gente está numa época muito fria aqui em Brasília, e nós que temos nosso lar, que estamos sofrendo, imagina a pessoa que está em situação de rua, né? Sim. Então, mas, para além desse cômodo, né, para a pessoa passar o pernoite e tudo mais, é importante ter uma política também pela Secretaria de Trabalho também, né? Por que não fazer um cadastro dessas pessoas e ver a possibilidade de empregá-las, né? Ver quem tem condição de trabalhar, empregá-las, promover essa emancipação também, porque é importante essa emancipação para o nosso povo, né? Você ofertar trabalho, você ofertar, às vezes, até vagas e garantir vagas no regime educacional para as pessoas que não terminaram seus estudos ou que não conseguiram iniciar e tudo mais.
são maneiras de trabalhar essas políticas de forma coligadas, né, umas às outras. Porque não é, como é que eu posso dizer, suficiente uma política como essa do hotel social, que é muito boa, né, diante da demanda que a gente tem, mas ela não abrange todas as pessoas, Sim. né, vai ficar restrito às pessoas que estão circulando ali pelo plano já há algum tempo. Então seria mais interessante a gente ter um hotel desse em cada RA, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Ou então ampliar essas unidades, né? Ver o que a gente pode fazer, mas ter outras políticas também trabalhando junto. E para isso é necessária a nossa atuação, né? E aí a gente começou falando sobre a importância de trabalhar essas políticas, incidir politicamente com estratégias, visando essas políticas para o nosso território, mas para além do território também buscar políticas públicas para os grupos, né? Grupos vulneráveis e olhar para todos eles. Olhar para todos eles. A luta, a militância, ela cansa, cara. Mas olha como a gente ainda está engatinhando. A gente fala muito sobre a população negra, a gente fala sobre o grupo LGBTQIAPN+, a gente fala, sei lá, sobre mulheres negras, a gente passou agora pelo mês das mulheres negras. Mas olha o tanto de grupo que está para fora ainda, velho. Vez ou outra a gente fala sobre os grupos dos idosos, 60+, quase nunca a gente fala sobre o grupo das pessoas com deficiência, precisam de acessibilidade em todos os níveis, seja de comunicação, seja de locomoção, enfim. Você percebe que são tantos grupos vulneráveis que, às vezes, o Estado não olha para essas pessoas. Então, se a gente não se mover enquanto coletivo, que está percebendo essas demandas, como o Matheus da área da saúde coletiva falou, né? Então, é isso. Assim, não dá para a gente ficar só olhando para alguns grupos específicos, sabe? São lutas para todas as pessoas. Obviamente, há uma interseccionalidade, né? Então, quando a gente fala sobre direitos para a pessoa negra, a gente está abarcando pessoas negras, mulheres, homens, todo tipo de gênero, pessoas com deficiência, negras e tudo mais. Mas a gente precisa ter esse olhar também de forma ampla, né? Para esses outros grupos. Mas, assim, a gente está caminhando a passos lentos para que direitos sejam garantidos, né? Mas a gente tem muito a trabalhar ainda, cara. Justamente. Eu que estou nessa caminhada há 14 anos, eu digo que eu ainda me sinto um bebê dentro dessa construção. E realmente é necessário que a gente se mobilize, né? E não somente nas pautas que nos envolvem de maneira direta, né? Por isso que eu falo, primeiro a gente tem que saber quem é a gente, para saber quem é a nossa, quais são as nossas lutas. Mas as nossas lutas, elas não devem ser individuais. Eu não vou olhar só para as minhas subjetividades. Eu tenho que olhar para a subjetividade da minha comunidade como um todo, né? E sobre essa questão em relação ao hotel social, quem dera, né, que tivesse um local, pelo menos, de pouso para que essas pessoas, em todas as regiões, né, que não existe só a pessoa em situação de rua no plano piloto, e a gente sabe que a pessoa que está aqui na Ceilândia Norte, como foram os exemplos ditados, e da Ceilândia inteira e de outras regiões, não tem como se locomover. Se é difícil para a gente se locomover até o plano piloto diariamente, e é cansativo. Imagine para essa pessoa que ela tem este local em que ela pousa enquanto território, enquanto a casa dela. Então, é necessário, sim, criar mecanismos que atendem a população em situação de rua como um todo. E quem é que está fazendo isso? Né? Como é que é o projeto social, né, desse hotel social? Ele tem dispositivos necessários que abranjam outros territórios? Como é que a gente vai saber isso?
buscando informação sobre esse projeto, que é um projeto bom. Mas e aí? Ele só é bom para lá, para o centro? E o restante da comunidade, como é que a gente vai ver? Foi feita uma análise sobre a população em situação de rua como um todo do Distrito Federal, né? Então, essas perguntas a gente vai responder pesquisando, acionando os órgãos responsáveis e tirando essas dúvidas para que a gente possa até mesmo reivindicar melhorias, né? Vai abrir um albergue no centro de Taguatinga, perto do Bombeiro, por exemplo. Tá, vai ser uma OSC responsável pela manutenção dela através de recursos, né? Então, como é que é esse projeto? Esse projeto vai ser somente lá ou está chegando para cá? Como é que deu isso, devido ao quantitativo de pessoas em situação de rua em Taguatinga? Como é que é essa pesquisa? Então, a gente pode se movimentar dentro dessa forma. Pode ser uma pesquisa boa, né, para que parta um mecanismo de luta, né? Quem é que a gente vai cobrar? Tem emenda parlamentar envolvida? Se tem emenda parlamentar, quem é o parlamentar responsável? Vamos marcar uma agenda com esse parlamentar? Então, incidência política é tudo isso que a gente está falando aqui. É identificar. Primeiro, a gente identifica qual é a problemática social, quais são as intervenções. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Então, vamos seguir. Eu deixo essa mensagem que incidência política só se faz no coletivo, né? Então, eu vou disponibilizar para a monitora, da Brenda, né? Uma tarefa para vocês, e a tarefa é justamente isso que vocês já estão articulando, né? Identificar uma modalidade de incidência política. Exemplo, audiência pública, proposta de lei, LAI, projeto de lei, ação cultural, conselho, denúncia jurídica. Se não chegar a Coca-Cola aqui, eu vou para o estado. Júnior. Mas só vai se ver na Coca. Cadê esse áudio? Eu não sei silenciar isso, não. Mas, voltando, vocês podem elaborar uma minuta do projeto com base na realidade do território, que é tudo isso que vocês trouxeram, né? Vão identificar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai se dividir em grupos. Eu vou dividir vocês? Não, vocês vão utilizar a plataforma que foi direcionada para que vocês se organizem. Verifiquem quantas pessoas estão nessa turma e vocês vão dividir em números iguais ou próximos. E, por exemplo, eu quero dialogar sobre essa pauta. Então, não, bora dialogar sobre essa pauta, pois sou em situação de rua. Vamos atrás, vamos pesquisar, vamos buscar uma live, vamos construir uma minuta desse projeto, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam iniciar essa pesquisa, né? No próximo encontro, vocês vão trazer essa devolutiva não só para mim, mas também de como vocês se organizaram, quais foram as experiências, com quem vocês falaram, como vocês pesquisaram, né? Então, o que eu quero de vocês é que vocês me tragam uma realidade, né? Algo que realmente, uma proposta concreta, uma articulação com a rede de proteção, ela é fundamental, né? Não, como eu disse, não só órgãos públicos. Então, utilizem a rede social, utilizem o Instagram, a internet como um todo, para pesquisar quem são as pessoas que lutam por esse eixo temático aqui, por essa questão social. Então, o papel de vocês vão ser esse inicialmente, para que vocês possam levantar esses dados. Vamos marcar uma agenda? Como é que está aí a agenda do grupo? Sei que todo mundo trabalha, mas se alguém tem uma disponibilidade, uma pessoa ou duas pessoas podem representar aquilo que for deliberado coletivamente, né? É assim que funciona os conselhos,
É assim que funciona essa perspectiva de fala dentro das audiências públicas, por exemplo. Vocês podem ir a uma audiência pública em nome desse coletivo, em nome dos defensores populares, né? A juventude. Então, vocês podem se manifestar dessa forma. Então, trouxe aqui para vocês, né? Vamos disponibilizar no grupo de vocês, no portal. Utilizem aquele espaço, né? Como foi dito no início da aula, para que vocês possam dialogar sobre isso. E é assim que vocês vão fazer a incidência política, né? Então, não tem como eu falar, olha, façam assim, separem 5, vai esse. Separar igual dinâmica de escola, não. A gente quer ver como é que você se articula até mesmo para encontrar temas em comuns que desejam pesquisar, que desejam articular com a rede de proteção, que desejam dialogar com determinado parlamentar. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição também, né? Dialoguem com a coordenação, qualquer situação, passem para mim, né? E é necessário com que a gente se movimente dentro dessas questões. Mas alguém tem alguma contribuição? Não? Então, vou passar um vídeo rápido para vocês sobre alguns jovens, de como alguns jovens se mobilizam politicamente em Ribeirão Preto, em São Paulo, né? E aí a gente vai. É isso, gente. Essas foram as minhas contribuições nessa noite, né? E trouxe aqui um trecho da Lélia Gonzalez. A nossa luta é todo dia. Somos política em movimento. Então, convido vocês para continuar se movimentando. E, como disseram, defender direitos humanos é bem cansativo, realmente é cansativo, mas quando você vê que faz sentido aquilo que você luta, dando certo, mesmo que seja uma política pública que deu certo ali, que está dando certo e que ela vai ser para sempre ali, ou até enquanto durar, você consegue ter esse amor que enxergar que, olha, deu certo. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço, por vocês terem me ouvido. E trouxe esse vídeo justamente para vocês verem um pouco da prática daquilo que a gente dialogou hoje. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Passei da hora, mas é isso. Então é isso, meu povo. Vai alguém? Brenda vai falar algo? Nossa, eu tô impactada com essa aula. Obrigada, viu, Jéssica? Maravilhosa, arrasou muito. Eu queria só dizer que a Jéssica foi minha candidata ao Conselho Tutelar. Obrigada, Gleison. E estamos aí nessa luta sempre. Sou suplente, eternamente. Mas vamos aí se mobilizar, né, gente? E qualquer dúvida, contactem a Brenda. E aí ela me repassa, e aí eu vou passar para vocês a tarefa de pesquisa, que é justamente aquilo que a gente conversou hoje. Então vão pensando naquilo que vocês querem ser incidentes dentro dessa construção política, tá bom? Obrigada, gente. Gente, só antes da gente ir embora, eu sei que já tá tarde, mas vamos só tirar aquele print de lei. Vou abrir aqui a câmera também, tô no busão voltando para casa. Mas deem sorrisinhos aí. Brena, você pode tirar o print? Vai lá. Todos com a câmera ligada? Vou tirar, gente, agora. Como é que eu tiro esse negócio daqui? Foi.
Prontinho, gente. Já tirei duas. Então é isso, galera. Um beijo. Bom descanso. Boa noite, rapaziada. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Obrigada, pessoal. Jéssica. Tchau, tchau, gente. Jéssica, pela aula. Até a próxima.